Olá, curiosos e assustados, bem-vindo ao Mistério das 8, onde a realidade é mais sombria do que a ficção. Prepare-se para mergulhar nas sombras de uma lenda que assombra gerações, a verdadeira história da Bruxa de Blair. Feche as cortinas, apague as luzes, a escuridão está prestes a sussurrar seu nome. Agora, deixe o medo começar. Nos anos 90, o mundo foi abalado por um documentário chamado Projeto Bruxa de Blair, que misturava a realidade e ficção de uma forma tão convincente que uma geração inteira passou a temer as florestas de Maryland. Mas o que muitos não sabem é que na mesma cidade onde o falso documentário foi filmado, esconde-se uma verdade muito mais sombria, uma verdade que poucos têm coragem de contar. A verdadeira história começou em 1878, em Brooksville, que na época ainda carregava as marcas da antiga vila de Blair. Vivendo nos limites da floresta, havia uma mulher chamada Agnes Winter, conhecida como Mãe Agnes. Ela não era apenas uma parteira, mas uma curandeira, cujos conhecimentos em ervas e rezas já haviam salvado muitas vidas. As crianças a adoravam e as mães buscavam sua ajuda sempre que uma febre ameaçava as casas. Mas nem sempre todos viam Mãe Agnes com bons olhos. O pastor Eliakim Graves, um homem de olhar duro e coração de ferro, considerava Agnes uma herege, uma bruxa que desafiava os ensinamentos da igreja com suas práticas pagãs. Suas pregações inflamavam a comunidade até que em uma noite fria de novembro, uma multidão de fiéis enfurecidos, com tochas em mãos e rostos contorcidos pela ira, marchou para a casa da velha curandeira. A floresta parecia assistir em silêncio enquanto Agnes fugia, a respiração pesada e o rosto marcado pelo medo e pela exaustão. Seu rastro se perdeu na escuridão, mas pela manhã seu corpo foi encontrado. Suas mãos estavam presas em garras rígidas, os olhos arregalados em um último grito silencioso. Dizem que um símbolo foi esculpido em sua testa, um sinal que ninguém reconhecia, mas que deixava um peso maligno no ar. Foi quando os horrores começaram. A primeira vítima foi Jonathan Blake, um dos líderes da perseguição. Encontraram seu corpo pendurado em uma árvore, com o rosto virado para cima, a boca escancarada, como se ainda estivesse gritando. Sua pele estava seca e cinzenta, os olhos costurados com tiras finas de cipó que pareciam ter brotado da própria carne. As investigações eram inúteis, pois qualquer um que se aproximava demais da floresta ouvia sussurros incompreensíveis, uma língua antiga que fazia o sangue gelar. Meses depois, crianças começaram a desaparecer. Uma menina chamada Lisa, de apenas 6 anos, foi encontrada depois de uma semana de busca incessante, vagando pela vila com os olhos opacos. Tudo o que ela conseguia dizer, em uma voz que não parecia a sua, era: "Ela ainda está aqui. Ela quer brincar."
Testemunhas afirmaram que à noite era possível ver uma figura sombria espreitando entre as árvores, os cabelos brancos como teias de aranha e os braços longos quase tocando o chão. Outros diziam ouvir o som de ossos estalando e uma risada abafada que mais parecia vir do fundo da terra. A igreja de Eliakim Gravels foi encontrada abandonada, as portas abertas, como se algo tivesse passado por lá com uma força descomunal. Dentro, um cheiro acre de podridão e cinzas. A lenda ganhou forma quando uma equipe de historiadores em 1935 encontrou o diário de Agnes, enterrado sobre pedras marcadas com o mesmo símbolo que fora encontrado em sua testa. Ela falava sobre a Dama da Floresta, um espírito antigo que ela buscava aplacar com oferendas e rezas. Quem a perturba conhece a fúria da terra e da sombra, dizia um trecho, as palavras quase apagadas pelo tempo. A verdadeira bruxa de Blair, portanto, não era apenas uma história para assustar crianças. Ela era uma presença que, desde a morte de Agnes, exigia vingança, uma força que fazia com que as árvores sangrassem e os ventos cantassem seu lamento. O mais horrível veio em 1962, quando a família Gravel, recém-chegada a Buckesville, decidiu acampar perto do antigo sítio de Agnes. Na manhã seguinte, foram encontrados dentro da barraca, mas o que restava deles era indescritível. Seus corpos estavam torcidos em posições impossíveis e seus rostos pareciam gritar mesmo na morte. A única coisa intacta era uma boneca de palha, sentada ao lado, com olhos feitos de pedras brilhantes, cada uma delas refletindo o horror da noite anterior. Hoje, Buckesville permanece como uma sombra de seu passado. As histórias sobre Agnes Winter e a bruxa de Blair não são contadas em voz alta, mas os mais velhos alertam: a floresta nunca esquece. Se você ouvir uma risada suave entre as árvores, corra e não olhe para trás. E assim, a verdadeira história da bruxa de Blair emerge das páginas antigas e dos sussurros de uma cidade marcada pelo medo, um terror que não pode ser capturado por câmeras, pois vive nas raízes e no vento.